Quando Toninho me pediu para falar desse tema, eu, no primeiro momento, me empolguei assim, porque eu gosto muito de falar sobre o Evangelho. Mas aí depois, quando eu vi que bem-aventurados os puros de coração, eu digo, eita, porque a gente às vezes fica com vergonha quando vai falar de certos temas, né, de certas colocações que Jesus nos trouxe, de certos ensinamentos que a doutrina espírita nos dá, e falar de algo tão profundo quanto o bem-aventurados os puros de coração, que segundo nos diz Jesus, no capítulo 5 de Mateus, bem-aventurados os puros de coração, pois que verão a Deus. E aí eu fiquei imaginando ver a Deus, esse ver a Deus, né? Porque Jesus colocou essa sentença. Porque nenhuma sentença das que ele nos trouxe é gratuita, não foi dita por dizer. Então Jesus nos coloca a questão de ser puro de coração para ver a Deus. Mas nós não podemos ver Deus como a grande maioria pretende ver, no sentido propriamente dito da palavra, de ver, porque Deus não tem a forma como nós entendemos. E no Evangelho de João, se não me falha a memória, ele diz que Deus é Espírito, não se pode ver a Deus. Mas Jesus nos disse que, em estando puros de coração, nós veríamos a Deus. Qual é esse sentido de ver a Deus? E nós queremos ver a Deus, o Deus que a doutrina espírita nos orienta, como essa causa primária, como essa inteligência primeira, como este Pai de amor. É esse Deus que nós buscamos, aonde Ele estaria para que nós pudéssemos ver. Mas para poder ver a Deus, nós temos que primeiro estar puros de coração. O coração, né, nas colocações da Bíblia, ele é levado em conta como algo essencial, importantíssimo, como se tocasse o cerne do ser, como se fosse a fonte dos pensamentos, da memória, dos sentimentos, das decisões. Em Provérbios, nós encontramos, Provérbios 4:23, que diz assim: vela com todo cuidado sobre o teu coração, porque dele jorram as fontes da vida. Então a gente entende essa importância. Esqueci o... Agora que eu lembrei, olhei o relógio. Porque senão eu vou passar até 2 da manhã falando e aí vocês não vão querer isso, né? Então, voltando ao coração, nós temos como algo puro, ou como algo essencial. E Jesus fala dessa pureza, mas Ele está nos falando de uma pureza interior. É essa a grande diferença de entender a pureza para se ver a Deus. É a pureza de um coração destituído das mazelas morais, das imperfeições. É aquela busca do melhoramento. Porque quando a gente vai ficando puro, todos nós vamos chegar a essa pureza, o que acontece é a nossa mudança de visão das coisas. É como quando a gente começa a entender das letras, quando a gente conhece as letras. Antes de nos alfabetizarmos, nós olhamos uma placa e a gente só vê, não entende o que está ali, né? Vê os símbolos, às vezes vê a figura e não entende. Mas quando nós aprendemos quais são as letras e aprendemos a juntá-las, nós começamos a entender o que elas juntas representam uma palavra. Aí você junta mais de uma palavra, coloca um verbo no meio, aí tem uma oração, aí a professora de português está olhando ali para mim, não é assim mesmo, né? Então pronto, então tem um sujeito, um predicado, tem não sei o quê, e o negócio vai ficando difícil, porque você começa, né, a ter que entender não só a palavra em si, mas o que aquela frase quer dizer, o que aquele texto quer dizer. Então você vai estudando e os símbolos têm um sentido maior. Da mesma forma, quando nós vamos nos inteirando
né, das leis de Deus. Vamos buscando o estudo, por isso que o Espírito de verdade nos recomenda a instrução. Porque a gente vai conhecendo, nós vamos estudando e vamos buscando nesse entendimento, né, entender melhor as coisas. Então, às vezes eu li um livro quando eu tinha 15 anos. E aí, quando eu vou lê-lo aos 25, ele faz um sentido totalmente diferente para mim. Isso aconteceu comigo quando eu li Nosso Lar. Eu li o livro Nosso Lar muito novinha. Não que eu não seja ainda novinha, mas era mais novinha. E aí, com o passar dos anos, eu fui ler novamente. E para mim parecia que eu nunca tinha lido aquele livro. Porque nos parece que a cada frase, cada parágrafo é mais enriquecedor. E eu reli Nosso Lar há uns 2 anos atrás, e se eu lê-lo agora, eu ainda vou tirar mais ensinamentos. E ainda ele vai me falar mais coisas. Foi o livro que mudou? Não. Foi o conteúdo que mudou? De forma nenhuma. Fui eu que mudei. Porque a visão está ampliada. Eu aprendi mais coisas. Talvez eu tenha aprendido a ser um pouco mais tolerante. Tenha mais paciência para refletir e meditar sobre aquilo que eu estou lendo. Então, a questão da pureza se dá da mesma forma. Ninguém foi criado puro. Todos nós fomos criados simples e ignorantes. Questão 115 do Livro dos Espíritos. Mas estamos fadados à perfeição. E essa pureza. Mas para que ela aconteça, eu preciso deixar que ela flua de dentro de mim. E para isso eu preciso aprender. E ver as coisas de uma forma diferenciada. Então hoje eu vejo a Deus. Não na plenitude que Deus o é. Estávamos conversando, fazendo, né, uma palestra quinta-feira passada, e estávamos fazendo a reflexão de que quando nós, está chegando o Dia das Mães, né, quando nós perdemos a mãe, que é o meu caso particular, no sentido de não de perder, né, mas não estar mais presente fisicamente, isso nos dá uma sensação de orfandade. Eu não sei se isso acontece com todo mundo que já perdeu, né, a mãe, mas parece que você não tem ninguém por você. Você pode ter um monte de gente ao seu lado, né? Marido, esposa, filho, filha, e aí pode pegar toda a árvore aí familiar. Mas a mim, muitas vezes parece que realmente não tem ninguém por nós, né? Porque esse amor é um amor muito protetor. Pelo menos no meu caso foi. Existem exceções, mas é um amor que conforta, que nos dá aquela sensação de proteção, de amparo, de cuidado, que você é aquela pessoa que você pode cuidar, porque era assim que minha mãe era. Então é uma pessoa que você tem a necessidade, precisar de qualquer coisa, muitas vezes em detrimento até da própria saúde, a mãe corre, vem, lhe ampara, lhe ajuda. E aí eu fiquei fazendo a reflexão que se nós elevássemos isso à categoria da divindade, porque muitas vezes nos parece que nós não conseguimos ver Deus como essa mãe, nesse sentido da proteção, de nos dar o que nós precisamos, do cuidado em todas as horas. E Deus assim o é. Deus assim é. Então é uma questão de visão. Hoje minha visão de Deus é muito restrita, porque eu ainda sou muito restrita nos meus conhecimentos e principalmente na busca dessa pureza que nos leva a ver Deus como Ele realmente é. É por isso que este capítulo do Evangelho vem nos falar, né, de alguns itens que nos trariam a pureza de coração que todos nós necessitamos. Como, por exemplo, quando ele fala dessa primeira parte, onde Fialho leu, de deixar vir as minhas criancinhas. É interessante que Jesus, estando falando, né, as pessoas queriam levar as crianças e os discípulos. Não. Geralmente a gente, às vezes, faz isso. A gente nem entende o que é que está fazendo, afasta aquilo que a gente acha que é indesejável. E aí Jesus disse: deixai vir as minhas criancinhas, não as impeçais. Deixai vir a mim, porque elas
representam algo muito importante. É interessante quando a gente faz essa reflexão em relação à criança, nesse estado que a gente vive, apesar de hoje em dia se apressar muito certas coisas. Eu estava fazendo algumas colocações, não adianta, por mais que eu fale, o povo vai saber que eu já passei dos 20. Porque quando a gente faz reflexão sobre a infância, né, é porque já passou dela faz algum tempo. E aí a gente fazendo as reflexões, conversando com uma amiga que já está mais do que eu lá para frente, né? Então ela dizendo assim, eu digo, olha, na época que nós éramos crianças, como a vida era mais tranquila para as crianças, por conta das exigências que os nossos filhos têm hoje em relação a essa, vamos dizer assim, turbulência de tanto conhecimento, de tanto ensinamento, que às vezes os meninos não têm tempo nem de respirar. Meu filho está no 8º ano e nós estamos no mês de maio. Na época que eu estudava, né, que estava fazendo o ensino fundamental, e aí a gente começava a ter férias em dezembro e só ia voltar a estudar em março. Áureos tempos, né? Hoje em dia o camarada, se não for para recuperação, no começo de dezembro ele já está de férias, mas quando for em janeiro ele já está estudando de novo. E se for, meu amigo, pode esquecer. Né? O negócio é muito mais apertado. E ele dizendo assim, estamos em maio, ele disse assim, eu não aguento mais. Aí eu disse, você não aguenta mais o quê? Ele disse, eu não aguento mais o povo falar de Enem. E ele está no 8º ano. Ao nível de exigência que nós chegamos, isso às vezes é muito sacrificante para as criaturas. Você bota uma pressão enorme, porque você está dando a ele uma necessidade que ele não tem agora. Porque tem que se preparar, porque tem que entrar numa universidade, porque você tem que passar no Enem. A vida não é assim. Porque muitas vezes essas são exigências dos pais. Então nós sacrificamos os nossos filhos, hoje em dia, muitas vezes. É inglês, é natação, é espanhol, eu não estou dizendo que não é para ser feito. Quanto mais conhecimento, melhor. Mas existem níveis de maturidade. Quando a gente estuda para ser evangelizador espírita, é tão interessante isso, né? A gente se, vamos dizer assim, mune de conhecimentos, não só a respeito da doutrina espírita, mas inclusive da parte da pedagogia, da psicologia, quando a gente vê as fases das crianças e as necessidades que cada um tem em cada fase. Então, muitas vezes, a gente está antecipando etapas sem necessidade. E aí a gente cria um ser humano estressado, quando a gente podia ter um pouco mais de cuidado com isso. Mas aí, voltando aqui à questão, né, quando a criança renasce e vem aquelas coisinhas lindas, né, careca, desdentado, e que só baba, só faz xixi, só faz cocô, e a gente acha a coisa mais linda do mundo, porque não existe coisa mais fofa do que aquilo, né? Então, aí, aquela coisinha vem e tal, e ele vai crescendo, e a gente está falando aqui dentro de um nível de generalidade, porque eu espero que seja generalidade. Os pais tomam conta dos seus filhos. E é interessante que os filhos têm uma coisa que Jesus, talvez a gente não perceba isso, tem em relação aos seus pais, que é fé. Os filhos acreditam nos seus pais. Eles não acreditam quando o pai diz assim, me dê sua mão para a gente atravessar a rua, que alguma coisa de ruim vai acontecer. Porque ele tem fé. Eu tinha fé, sempre tive, que minha mãe me protegia de todos os jeitos, né? Inclusive pela força do amor que ela nos dedicava a todos os filhos. Então, assim, ter fé, talvez por isso que Jesus tinha dito, deixe que eles venham a mim. Essa fé que eles acreditavam, estavam perto de Jesus, porque entendiam que Jesus era alguém que lhes dava o caminho. Era alguém não importante, porque o mundo dizia. Porque Jesus não era importante, porque o mundo dizia que Jesus era qualquer coisa menos importante. À época de Jesus. Mas para eles o era, para as pessoas. Então eles confiavam. Nós geralmente nascemos, renascemos e temos essa confiança. A gente fica desconfiado depois, que vai crescendo, pelos maus exemplos que nos são dados.
desconfiar dos outros, a gente nasce confiando. No desenrolar das nossas vidas, nós começamos a desconfiar, a gente não nasce assim. E aí a gente tem que voltar a isso, a questão de Jesus. Eles confiavam. E nós, para sermos puros de coração, temos que confiar, ter fé, o saber que Jesus é esse caminho, o saber que Deus supre as nossas necessidades. Isso faz parte da pureza de coração, porque muitas vezes parece irrelevante e chover no molhado. Mas se fosse chover no molhado, todo mundo já estava fazendo. E a grande maioria parece que não vive assim. A gente estava conversando ali, antes de começar a reunião, e a gente falando das questões que às vezes são... a gente diz e não presta atenção no que está dizendo. Às vezes a gente diz assim, o Senhor me protege, o Senhor me protege, né? O Senhor dá força para eu saber que o Senhor está me protegendo. Às vezes é essa a grande questão. Porque Ele está ao nosso lado, constantemente. Outra coisa que a gente precisa entender, quando Jesus se refere às crianças, pela própria naturalidade e espontaneidade, porque a criança é extremamente espontânea. A gente depois é que vai criando as máscaras, e a gente vai ficando polido, vai ficando a aparência, e não a espontaneidade. Criança diz o que pensa. Aí depois... pela educação, a gente vai dizendo assim, não, você não pode dizer isso. É como uma amiga nossa uma vez disse, que ela tem um conhecido e o filho dela pequeno chegou, e olhou assim, aí disse, mamãe, por que é que tio fulano é tão feio na frente dele? Isso é espontaneidade. A gente não diz, a gente diz por trás. Menino, fulano é feio que dói, Aí diz... Mas na frente não diz, isso é espontaneidade. Não é que a gente vai sair dizendo aos meninos, você pode dizer que todo mundo é feio, Não é isso. Não é isso. Mas é uma questão de que a criança tem isso. E quando Jesus pede que as crianças vão, é porque Ele está demonstrando que nós, para chegarmos a Ele, precisamos estar desarmados da nossa prepotência, da nossa vaidade, de muitas vezes esquecer que tudo que nós temos nos foi dado por Deus. As crianças não sentem isso. Elas não se acham donas do mundo. Então, por isso que ele diz que se você quer ser puro, tem que se assemelhar à criança. Não tem que ser ela, mas tem que se assemelhar a ela. Então é muito interessante essa colocação, porque muitas vezes a gente não consegue se desprover dessas ainda imperfeições, porque a nossa meta, a nossa mente está voltada unicamente para as coisas materiais. O foco é esse. É como se essa vida fosse única, mesmo através das nossas preocupações. Geralmente, as nossas preocupações são voltadas única e exclusivamente às coisas da matéria. Passemos em revista o que nós estamos fazendo no nosso dia. Aquela reflexão, que é nos recomendada em O Livro dos Espíritos, na questão 919A. Para que a gente... Santo Agostinho nos diz, para você se conhecer, faça uma reflexão do seu dia, do que você fez. E aí a gente está tão cansado, tão exaurido pelo que a matéria consumiu das nossas existências em um dia, que a gente não consegue nem orar. Quanto mais fazer a reflexão, quanto mais meditar. Então a gente está muito com foco voltado para as coisas que não são a essência da nossa existência. É por isso que a gente está tão distante de ver a Deus, está tão distante de ser puro de coração. Mas certamente essa pureza ainda não nos caracteriza, mas pode começar agora. Com todas as recomendações que Jesus nos disse e com todas as recomendações que a doutrina espírita nos traz. Não é desculpa. Eu ainda sou imperfeito, eu ainda sou bruto, eu ainda sou ignorante, eu ainda sou irritado, eu ainda sou isso. A maioria das pessoas é. Mas não significa que nós não tenhamos aí também o momento de começar a modificação.
Mais adiante, né, ele vai nos falar do pecado por pensamento. Aí bota lá, adultério. Perdão, pessoal, mas parece que a gripe está querendo-me. E eu estou não querendo ela. Então, vamos ver se agora dá para ir. E aí ele vem falar desse pecado por pensamento, que é aquela parte, né? Eu visto que foi dito, não cometeis adultério. Mas eu vos digo, se você olhar, né, para uma mulher e tiver maus pensamentos com ela no seu coração, já cometeu adultério. É porque Jesus não era fácil, né? E ele já conhecia o ser humano. Né? E também não alisava não, porque esse negócio de contemporizar é muito para acomodação das pessoas. Ele não era duro no sentido de ser irracível. Jesus era austero, porque a austeridade dele vinha da força moral. Então é bem diferente o que Jesus nos dizia. Aí ele vai e diz isso, né? Então, se você já pensou, eu fico imaginando o que é que acontece na mente do ser humano, né? Não vou imaginar não, que eu não quero, né? É como uma amiga minha dizia assim, né? Porque a gente estudando formas de pensamento, aí ela diz assim, e você vê... Aí eu digo, mulher, eu não vejo nem os encarnados direito, porque do jeito que os óculos são, né? Se tiver um pouquinho sujo, não vejo nada. Imagina os pensamentos dos outros. Graças a Deus que a gente não vê. A grande maioria não vê. Porque se visse, o trem estava feio. Mas Jesus diz que a gente tem que entender que, inclusive pelos nossos pensamentos, nós somos responsáveis. Porque quando ele se refere à pureza, ele está se referindo àquilo que está por fora, como nós dissemos. Ele está se referindo ao que está dentro. E os nossos pensamentos são o reflexo daquilo que nós sentimos, daquilo que nós queremos. Então, a gente acha que não é responsável por eles. Jesus disse, não é isso não, filho, você é. Né? Se você já fez, né, já pensou, e aí... eu fui procurar em algumas questões do Livro dos Espíritos, quando Kardec trata do bem e do mal, ele faz na questão 641 o seguinte questionamento: será tão repreensível quanto fazer o mal desejá-lo? Conforme a virtude em resistir-se voluntariamente ao mal que se deseja praticar, sobretudo quando há possibilidades de satisfazer-se a esse desejo. Se apenas não pratica por falta de ocasião, é culpado quem o deseja. Pronto, precisa comentar. É os meninos com preguiça lá no Evangelho, né? O Evangelho está tão claro, precisa comentar. É o seguinte, você deseja o mal. Está lá no pensamento, em todo o seu sentimento. Mas se você resiste, então há virtude. Mas se você não pratica porque faltou a ocasião, então é tão culpado quanto. Mas eu não fiz, mas não fez porque não teve ensejo. Estou doido para chutar a canela de fulano. Estou doido para chutar a canela de fulano. Mas fulano não passa perto de mim. Se ele passasse, eu dava um chute na canela dele. É mais ou menos isso. Faltou ocasião. Então não faço. Aí lá na frente, na 645, ele pergunta: quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se lhe torna um arrastamento quase irresistível? Arrastamento sim, irresistível não. Porquanto, mesmo dentro da atmosfera do vício, com grandes virtudes, às vezes depararás. São espíritos que tiveram a força de resistir-se e que, ao mesmo tempo, receberam a missão de exercer boa influência sobre os seus semelhantes. Então, não tem mal que seja irresistível. Ele só é irresistível quando nós o acalentamos. Então, não adianta alguém querer chegar assim e querer, olha, faça isso, vamos fazer isso, né? Vamos ali... sei lá, eu nem consigo, eu sou uma pessoa tão pura de coração que não estou conseguindo pensar num gesto ruim de alguém para fazer.
né? Olhe mesmo a beleza. Só pelo orgulho já estão vendo, né? A peça que é. Então, a gente fica pensando, não, acabou já o imposto de renda, então posso falar, né? Então, vamos ali, me ajude, né? Me ajude com um recibozinho extra. Um não sei o que a gente possa fazer. Eu imagino os contadores espíritas o quanto sofrem nessa época do ano, porque o negócio é dureza, né? Nós sabemos disso, nós sabemos. E aí vem, não, me ajuda aqui, e como é que vai ficar? É irresistível, porque o governo taxa tudo. Nesses dias ele está cobrando imposto para a gente respirar. Está cobrando imposto. E porque ele cobra imposto para eu respirar, eu tenho o direito de fazer o mal? Tem não. Você não pode justificar seu erro pelos erros alheios. Você é responsável por você. Nós somos responsáveis por nós mesmos. Então, muitas vezes, quando a pessoa resiste, aí a virtude das grandes. Na questão 909, ele pergunta: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços. Então a gente pode. Mas, Cláudia, é muito difícil. É muito difícil ter aquele prato na minha frente que eu desejo tanto. Aí tem um amigo que diz assim: ô Cláudia, toda vez que tu fala em tentação, tu fala em comida. Eu digo: mulher, cada um fala do que lhe vai no coração e no estômago, né? Então a tentação para mim está nessas coisas. Então aí eu fico olhando aquele bolo maravilhoso, né? Aquela torta que você diz assim, Jesus, aquele brownie que as amigas da gente faz, sabe? E que quando leva para os eventos espírita, você dá vontade de esconder. A tentação é esconder o brownie para você e não deixar os outros comerem. Aí só precisa de um pouquinho de esforço para dizer assim: o brownie não é seu, é de todos, né? É de todos. E aí, quão pouco esforço às vezes a gente precisa para vencer as más inclinações. No comentário deste item do Evangelho, Kardec nos diz que ele faz uma diferenciação entre essa questão do pensamento. Tem criaturas que nem pensam no mal. Essas, o progresso já está feito. Sinceramente, eu não encontrei nenhuma delas até hoje, né? Mas deve existir muitas, porque a gente tira o mundo muito pelo que a gente é. Mas deve existir muitas que nem pensam no mal. Tem aquelas que pensam, mas que não cedem. Nesta o progresso está se fazendo. E tem aquelas que pensam no mal e que adoram pensar no mal. Aí está o progresso por se fazer. Se apraz em pensar no mal, na vingança, no desejo de ver o outro se dar mal, né? No ódio, e assim, todos esses pensamentos, entre tantos, que nos levam à queda, ao sofrimento, pela nossa própria invigilância. Então, o pecado por pensamento eu recomendo a vocês que peguem o Evangelho todinho para ler, viu? É ótimo, capítulo 8º. E aproveite e lê o resto também, né? Porque faz bem ao coração e nos torna mais puros, certamente. Ele vai falar da verdadeira pureza, que é aquela parte das mãos não lavadas. Todo mundo conhece, eu não preciso ficar aqui repetindo, porque Jesus trata do que é essencial. Jesus não veio para o mundo para tratar de futilidades, nem de perder tempo. Então Jesus não lavou as mãos e o povo foi reclamar. As pessoas que eram ligadas à aparência, às questões exteriores. Mas Jesus é um ser diferenciado. Ele conhece e enxerga o interior de cada criatura, o cerne de cada ser. Tanto é que ele nos conhece também. E ele não está afeito a essa exterioridade, a essas aparências, à superficialidade da conveniência, que muitas vezes nos caracteriza. Você tem que ter um traje tal para ir a tal lugar. Como se isso fosse dizer o quão importante você é. Eu fico vendo aqueles negócios lá no Congresso, e aí não é uma crítica, mas porque você tem que se vestir com a toga assim, tem que vestir determinado terno assim, porque senão você não é ouvido.
O que é importante é o que você fala ou como você se veste. Você não é aceito por isso? Eu me lembro certa feita, eu não sei se eu já contei isso aqui, vocês não contam a ninguém não, que eu nem sabia que agora tem transmissão, aí o negócio fica feio, né? E aí, certa feita eu estava, porque geralmente quando eu já contei isso a vocês, né? Que eu venho fazer palestra, que eu vou fazer palestra em algum lugar, eu faço escova. Ou vocês acham, no cabelo, vocês acham que meu cabelo é sempre lindo assim, né? Não, não é. Então, aí eu vou para aparecer bonitinha na foto, para ninguém se assustar, não é verdade? E aí, certa feita, a menina estava fazendo lá minha escova e minha mãe, muito doce, olhou para mim e disse: isto é uma agonia, criatura. Para que tu tá ajeitando esses cabelos? O povo vai prestar atenção no que tu fala ou no teu cabelo. Aí eu disse, ela tinha razão, né? Aí eu calei a boca, mas como a cabeleireira não tinha nada a ver com isso, olhou para ela e disse: pois é, Cícera, se você está dizendo isso, mas imagine, Cláudia vai falar, aí toda descabelada, aí o povo vai dizer assim: Cláudia fala tão direitinho, mas está tão desarrumada, porque é a questão da aparência. É lógico que a gente tem que se ajeitar, aí eu vou continuar fazendo escova, viu? E continuar me ajeitando. Porque, afinal de contas, vocês não têm que me ver, né, pior do que eu sou. Se bem que eu sou linda. Mas, e aí não dá para ver isso. Mas essa aparência que Jesus está falando é dessa questão da superficialidade, dessa convenção, que as pessoas têm a necessidade de mostrar, sem ser. Essa é a pior parte. Então, ele está mostrando isso. Né? E muitas vezes a gente vive isso dentro da nossa religião. Infelizmente, esse convencionalismo, essa formalidade religiosa, sem a busca da iluminação interior. Nós não estamos aqui para parecer, nós estamos aqui para ser espíritas. Eu não tenho que parecer ser espírita, eu sou espírita. E eu lembro da palestra de Raul Teixeira, um dia desse o pessoal disse, eu assisti uma palestra de Raul Teixeira que ele diz assim: não existe espírita não praticante. Eu digo, eu também assisti e vivo repetindo, mas eu digo a fonte, né? Não existe espírita não praticante, não existe. Porque aqui não é parecer espírita. Tampouco é ser perfeito, porque nós ainda não estamos nessa condição. Mas é aquele que tenta constantemente. Se a necessidade do formalismo. Alguém me disse certa feita que adorava ir na casa espírita porque não tinha necessidade de mostrar um traje diferente a cada dia. Porque existem certos lugares, em certas religiões, que você precisa. Eu digo, eu estava frita. Né? Eu estava frita. Porque eu boto aqui, centro tal, fiz essa palestra em tal dia e usei tal blusa, que é para na próxima vez que eu vou para o centro não repetir, né? Porque o negócio não está assim. Então a gente tem que ter esses cuidados. E mesmo que fosse, a gente não tem. Paulo de Tarso diz assim: tendo o que comer e o que vestir, estejais contentes. Mas aí as pessoas têm essa necessidade. Ela diz: eu adoro Dona Cláudia no centro espírita, porque eu tenho uma amiga que tem necessidade de fazer 4 roupas por mês. Eu digo, minha Nossa Senhora, tem guarda-roupa no mundo que caiba isso? Para não repetir? É difícil. Então, essa simplicidade, você não tem que parecer. É disso que ele diz, esse convencionalismo. Parecer feliz. Parecer que não tem problema. Todos nós temos. Não é que a gente vai viver de cara feia para o mundo. Mas vamos ser verdadeiros naquilo que nós somos. Então Jesus está dizendo, você não precisa dessa superficialidade. Muitas vezes desse convencionalismo que as pessoas dizem assim, bom dia, pela polidez é importante dizer, porque a gente tem que ser polido também, tem que ser educado e gentil também. Mas vamos dizer um bom dia porque eu quero que seja um bom dia para o outro. Porque isso está saindo do meu íntimo, do meu coração. Porque não é o que entra pela boca que macula o homem, é o que sai. Porque o que sai vem do coração. O que é que está saindo do meu coração? Você abraça a pessoa aqui e dá 10 passos lá na frente e coisa que não acontece dentro da doutrina espírita. No centro espírita ninguém fala mal de ninguém. Eu nunca ouvi. Inclusive um dia desse chegaram para mim e disseram assim, Cláudia,
você quer a ilusão ou você quer a realidade? Eu digo, nem quero a ilusão nem a realidade. Pode esquecer, não fale, não diga, eu não quero saber. Mas eu digo, não tem mais. Não tem mais. A gente deveria parar isso. Deveria parar com isso. Não. Está prejudicando a quem o que fulano está fazendo? A ele, só a ele, então pronto. Ele está denegrindo a doutrina espírita, ele está fazendo mal a um monte de gente? Não. Então se diz só respeito a ele. É problema dele. Agora, se isso adentrasse para outras, vamos dizer assim, outras consequências mais sérias, aí sim a gente tem que ter cuidado, né? Mas nesse sentido, eu digo, não quero. Outra coisa que as pessoas assim, eu me desiludi com fulano. Você se desiludiu porque se iludiu. E iludir está errado. Você vai se iludir por quê? Mentir para si mesmo para quê? Está todo mundo no mesmo barco, meu filho. Todo mundo é imperfeito. É por isso que em doutrina espírita ninguém segue os outros. Por isso que em doutrina espírita nós seguimos a Jesus. Tão somente a Jesus. Porque Ele é o guia das nossas vidas. Em doutrina espírita, em qualquer outro lugar. Ele, somente Ele. Ah, porque fulano de tal, ah, porque ciclano, ótimo. Peguemos os bons exemplos e utilizemos. Mas fulano, ciclano, beltrano são falhos. E a doutrina espírita é maior do que as pessoas. E Jesus, esse sim é o nosso modelo. Senão, os espíritos tinham dito um monte de gente. Quem é o guia e modelo da humanidade? Quem é o paradigma que Deus nos ofereceu para servir de exemplo? Eu não me lembro de ter outro nome lá. Eu só me lembro de ter Jesus. É a questão 625 do Livro dos Espíritos. Então é esse. Porque muitos vivem da aparência. E isso não é ter pureza. E nós precisamos dessa pureza. Algo que não vai acontecer de uma hora para outra. Não vem de graça. A gente não já nasce assim, não. A gente precisa tirar as nossas imperfeições. E para isso, é muito trabalho. Deixar de ser egoísta, vaidoso, orgulhoso, de ter ressentimento. Porque enquanto nós carregamos isso dentro de nós, o melhor de nós não vai aparecer. É por isso que Jesus pregava. Não adianta a gente estar dentro das nossas religiões vivendo a superficialidade. Isso aqui é para viver integralidade. Ser espírita é ser espírita. Cristão, 24 horas por dia. Inclusive quando dorme. Isso é uma responsabilidade. É isso que Jesus nos diz. Para a gente buscar. Cobrar a nós mesmos, não é dos outros. Porque a vida dos outros pertence aos outros. Nos responsabilizarmos por nós. Viver essa essência pura. Porque de superficialidade nós já vivemos existências outras. Agora é a hora de dar testemunho integral daquilo que nós abraçamos. Posteriormente, fala-nos neste capítulo do Evangelho sobre a questão dos escândalos. Coisa pouco comum em nossa sociedade hoje em dia. Mas o escândalo que as pessoas querem, aceitam como escândalo. Que é, segundo a tradução do dicionário, aquilo que é causa de erro ou pecado, ou que resulta de um erro ou pecado, é um fato imoral. Desde que tenha repercussão. Desde que os outros saibam, isso é um escândalo. Se ninguém souber, não tem problema. Eu estava vendo alguma coisa, um filme, alguma coisa, e uma moça dizia ao pai dela que ela contou uma história a ele, e ela disse, eu lhe disse o que é verdade, mas você foi acostumado a viver na mentira, onde as coisas acontecem sempre, de todo sempre, mas que todo mundo sabe, mas ninguém fala disso. É escondido. Se ninguém sabe, não tem problema. Mas esse não é o escândalo que nos interessa. O escândalo que nos interessa é a definição que tem no Evangelho, que eu acho uma definição sublime.
quando Kardec vem nos dizer que o escândalo não é somente o que ofende a consciência dos outros, é também tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições dos homens. Toda reação má de um indivíduo para com outro indivíduo, com ou sem repercussão. O escândalo, nesse caso, é o resultado efetivo do mal moral. Então, é escandaloso falar dos outros. Mesmo que nós estejamos juntos, ninguém vai ser preso por isso. Mas é escandaloso, porque isso é um mal moral. É escandaloso pensar e ficar vibrando para os outros sofrerem, caírem. Isso é escandaloso. Mas ninguém sabe, só nós, os espíritos que nos circundam, o nosso coração sabe. Isso é escandaloso. Existem muitas coisas escandalosas que nós fazemos que nos afasta da pureza dos nossos corações, infelizmente. Que nos afasta da moralidade, não dessa moralidade superficial que os homens pregam, que muda constantemente, mas da moralidade cristã, que é a regra do bem proceder conforme as leis de Deus. Isso é moral. É interessante que Jesus coloca a parte dos escândalos no capítulo que fala da pureza de coração. E como ele conceitua esse escândalo é que é sublime. Porque todo ato que nós vamos gerar sofrimento ao outro, ou os nossos pensamentos não fazem isso. Quando nós pensamos negativamente em relação aos outros, a gente derruba um. Adoece as pessoas. Nós adoecemos a nossa sociedade pelos nossos pensamentos. Porque todo mundo fica nessa vibração de que nada vai dar certo, de que tudo está ruim, que o futuro é tenebroso. Quem disse isso? Se o Evangelho nos promete que este mundo de transição que aqui está será um mundo regenerado. Um mundo de regeneração. Ou a gente é espírita ou não é. Ou a gente acredita nisso ou não. Ou somos otimistas ou não. O que estamos fazendo aqui? Então nós contribuímos com as nossas atitudes para que o mundo continue escandalizando. Ninguém venha me dizer que certos vídeos de música que passa na televisão não é um escândalo. É escândalo. Porque as pessoas acham que o nosso mundo tem que aceitar tudo, que está tudo bem, que tudo pode. Não, nem tudo pode. Nem tudo que é legal é moral. Nem tudo que está aí para os outros verem faz bem. E é escandaloso. É escandaloso quando as pessoas colocam outros para dançar, por exemplo. Isso está denegrindo a imagem do ser humano. Ou a gente não vê isso? Certas letras de músicas que só fazem xingar as outras pessoas. Eu não estou falando daquela música choradeira, não. Aquela que dói, quando você escuta, pode puxar o lenço, né? Que você chora. Estou falando daquelas outras que dói nos nossos corações e nas nossas mentes. Porque se alguém consegue cantar e difamar o outro ser daquela forma, então é preciso mudanças urgentes. Isso é escândalo. Alguém que ri constantemente porque o outro tem uma deficiência qualquer. O bullying que nós falamos em níveis intensos na nossa sociedade. Tudo isso é escândalo. Não estou falando do bullying leve que eu tinha quando era criança, não. Né? Ou que muitos tinham dos meus amigos. Quando eu estudava, fazia ensino médio, cada um tinha um apelido. Super gente boa os apelidos, cada um mais lindo do que o outro, né? O mais bonitinho era Cabeção. Os meninos tinham um amigo da gente que quando ele andava tinha que ter cuidado, porque senão a orelha batia nos outros. E aí imagina, né? Dumbo era o nome simpático para ele. Mas isso era leve, porque era uma coisa muito mais simples. Hoje em dia é muito mais sério e muitas vezes incentivado. Então tudo isso é escândalo.
Nós prestamos atenção nesses escândalos que muitas vezes nós deixamos adentrar dentro das nossas casas e que muitas vezes nós repetimos. Todo o mal moral de uma criatura para o outro. Todas as vezes que nós fazemos algo que prejudica o outro. Isso é uma atitude escandalosa. Pelos pensamentos, pelas palavras, pelas atitudes. Então Jesus coloca que para ser puro e ver a Deus, necessário é livrar-se dos escândalos. Que muitas vezes nós ainda repetimos. E aí, deixa eu ver. Está na hora. Então, aí tem ainda duas mensagens, as instruções dos Espíritos. Deixai vir as minhas criancinhas, né, que tem uma mensagem sobre isso. E bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados. E aí a gente vai dizer assim, quer dizer que a gente não tem que ver o mal? Não. Mas evitemos comentá-lo, porque nós vamos ver. Inclusive porque ele ainda existe em nós. Comentá-lo e multiplicá-lo pelas nossas atitudes. Porque lá na questão 903, a resposta dos Espíritos a Kardec perguntando se nós podemos ver os defeitos dos outros, ele nos diz, depende. Você está fazendo isso com que intuito? É para divulgar? Então esqueça. Nós não estamos aqui para divulgar o mal dos outros. Estamos aqui para usar a indulgência, porque nós necessitamos de indulgência. Isso também é um indício de pureza. Ser puro de coração nunca vai dizer, nesse instante, que nós estamos perfeitos, isentos. Ah, fulano é uma docilidade, é amável, é isso, é aquilo. Tudo que a gente possa pensar das virtudes. Mas é alguém que tenta constantemente tornar-se tão simples, corajoso, com fé em Deus, nos ensinamentos de Jesus, para seguir até Ele, sem medo e sem prepotência, colocando-se no lugar de Filho de Deus que todos nós somos, e abrindo os nossos corações e amando, começando um passo de cada vez. Essa é a pureza que Jesus nos conclama para vermos a Deus, o Deus em plenitude, o Deus de amor, que a cada um dos seus filhos deu a perfeição e potencialidade, e que nós, por sua misericórdia e sua bondade, chegaremos, um dia chegaremos, e aí veremos a Ele da forma mais sublime, como hoje não podemos ainda imaginar. Agradeço a todos vocês a paciência desta noite, e desejo a todos um ótimo fim de semana, e paz de Jesus a todos.